A gente está no livro, né, do Amanhecer de uma Nova Era. A gente ainda está naquele imbróglio, né, daquela menina, né, que foi estimulada pela mãe a usar os seus dotes físicos para ter sucesso na vida. E depois disso a mãe desencarnou e agora estava num movimento de recuperar todo a desarmonia criada, reencarnar como filha da própria filha. E a menina está relutando em aceitar isso e está nessa conversação entre a espiritualidade e a menina para que ela possa compreender, né, a importância dela ceder, né, e permitir que a própria mãe, que tanto na mentalidade dela a prejudicou, retorne como sua filha. Sim. Então, continuando aqui. Você quer que eu leia e depois você vai continuar? Você não ficar... Ou o contrário, eu leio e você faz a irradiação? Pode ser. Então eu leio e você faz a irradiação. Podemos. Então vamos lá. Observa quem vem na tua direção. Aproximou-se Felipe, levemente aureolado, por claridade diamantina, sorrindo. Maria José, recorda-te de mim? Perguntou gentilmente. Ela deteve-se olhando surpreendida e deu um grito interrogando. Mareei, onde estive todo esse tempo? Buscando luz e sabedoria para rogar-te perdão. O tempo não nos separa. Pelo contrário, une-nos e aqui estou de volta. Não mais como militar leviano que te causou tantos danos, deixando-se ao abandono, mas como o amor da tua vida, sedento de carinho e de afeto. Aqui só rapidamente, para quem não lembra, esse militar que está retornando desencarnado é o início de toda a história da menina. Num tempo passado, ele era um militar que seduziu-a e depois a abandonou. E daí começou toda uma jornada de desarmonia e de desequilíbrio. Então, ele é quase, a gente pode dizer, quase que o estopim de todo esse processo que a gente está vendo aqui. Agora é interessante que você está dando essa oportunidade, como ele viu que estava fazendo errado, e está dando essa oportunidade para todas as pessoas que participaram, né, dessa história. Agora, o nome dele é Marcel, viu? Porque ele está Mariei, é porque está errado aí Ah, tá. É Marcel. Bem que eu não entendi nada. Mariei, eu não entendi muito, não. Por que ela enjoou, mas... É Marcel. É Marcel, né? Ah, então, Marcel, beleza. onde estiveste todo esse tempo, buscando luz e sabedoria para rogar-te perdão. Olha como é que são as coisas. Então, nunca é tarde para pedir o perdão. E sempre é nos dado a oportunidade, mas você tem que fazer a evolução espiritual interna, né? Buscando luz e sabedoria para rogar-te perdão. Vamos lá. Abraçaram-se ambos, muito comovidos, soluçando. Martina gemia e lamentava-se. Não entendo nada, meu Deus. Que sonho confuso e ao mesmo tempo feliz. Tranquiliza-te, amada do meu coração. Faz quase 2 séculos que te venho buscando, e agora que te encontrei, não mais te deixarei. Olha só quanto tempo que ele está se preparando e tentando poder ter essa chance, né? Se preparando e a espiritualidade já vê que está preparado para dar esse passo, né? És capaz de perdoar-me a fuga no momento errado? Fui conquistar o infinito para oferecer-te paz nesse momento. Sempre te amei, mesmo naqueles tormentosos dias de abandono, solidão, doença e morte. E claro que te perdoo.
Então perdoa também tua mãezinha, que é o filhinho que deixastes morrer, quando fugistes comigo e que agora está de volta. Nada se perde na vida e tudo se regulariza. Quer dizer, a mãe já é a criança que na época que começou o problema entre eles, foi a criança que por abandono acabou falecendo. Então, como a coisa é relacionada e tudo gira, um tá com o outro até que tudo se resolva, né? Essa história aqui, ela é muito comovente, porque quando a mãe foge com o soldado, o pai também, ele ficou frustrado, né, que a esposa fugiu com o soldado, mas ele também, inconsequentemente, abandonou os filhos, né, e ele estava obsidiando antes, né? Era. Vamos lá. Não compreendo o que falas. Não te preocupes, por enquanto. Perdoa e ouvida o desejo de interromper a gestação, recuperando-te pelo seu abandono, a fim de que também ela se libere da culpa dos teus males. Tudo tem sua razão de ser. Existe no universo uma lei de causa e efeito, e nada ocorre sem a sua vigência. Por ti farei tudo, concordou ofegante. Abraçaram-se novamente, e depois, algo canhestramente, abraçou a genitora em pranto de dor. Dr. Bezerra aplicou-lhe energias vigorosas e explicou-lhe: terás momentos muito difíceis ante a tua decisão, que tentarão dissuadir-te. Será necessário que te refugies no coração e busque amparo nesta casa aberta ao amor. Estaremos todos aqueles que aqui nos encontramos ao teu lado, sempre que o necessites. Agora dorme e descansa. E esse parágrafo eu achei muito bacana, né? Porque, ao contrário do que às vezes a gente pode imaginar, né? Não, aceitei resolver os meus problemas. Vou me esforçar para ser perdoado, para perdoar e está tudo resolvido. Ele fala aqui, né? A partir de agora que você vai começar esse resgate, muita dificuldade vai vir, porque vão estar aqueles espíritos que, no momento de desarmonia, andavam ligados com a gente, né? Que todos eles vão reclamar a nossa presença novamente e vão querer impedir que a gente tome outro rumo, né? Então, toda vez que a gente está envolvido numa situação de resgate, de recuperação, não basta a gente decidir e ter consciência de fazer. Dificuldades criadas pelo tempo que a gente passou em desarmonia ressurgem, não apenas para testar, mas para tentar remover, né, demover a gente dessa nova intenção. Sim. Ele dá a solução, dá a solução não, né? Ela dá para ela o caminho, né, onde ela vai buscar forças, né? Na oração. Né? Ela busca sempre a oração e o amparo dessa casa, aberta ao amor. Né? Então, o nosso lar também é uma casa de amor, né? Então, no caso, ela não tem esse lar também, mas ela vai encontrar nessa casa espírita, né? Todo o amor que ela precisa. E a oração. Porque não há oração, não há prece sem atingir o alvo, né? Deus sempre escuta nossas preces. Agora dorme e descansa. A um sinal do benfeitor, Felipe reconduziu-a de volta ao lar. Ao capítulo: o amor nunca põe limites. Nesse instante, duas entidades que cooperavam nas reuniões mediúnicas normais da sociedade espírita adentraram-se, trazendo em Maca, adormecido,
um dos seus diretores. Tratava-se do confrade Anacleto, com um pouco mais de meio século de existência terrestre, que ficara viúvo há 5 anos, aproximadamente, que fora antes dedicado servidor do Evangelho, que se constituíra um dos pilares de segurança da instituição. Segundo pude depreender mentalmente, em razão das emissões do pensamento do nosso mentor, de maneira invigilante, ele passou a cultivar ideias de exaltação e comportamento agressivo, tornando-se um espírito ferinte no grupo de trabalho. Responsável por atividades de relevante importância, manteve-se cauto sexualmente durante o período matrimonial. Após a desencarnação da esposa, igualmente trabalhadora dedicada, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, dando largas à imaginação e gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. A pouco e pouco, deixou-se embriagar pela sensualidade, no difícil período da andropausa, tornando-se indócil e prepotente. Por qualquer coisa agredia os companheiros com palavras chulas, desviando-se da boa conduta moral, frequentando motéis com jovens aventureiras igualmente perturbadas. Narcisista, desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Em consequência, as suas atividades tornaram-se desconsideradas e, porque os demais membros da diretoria necessitassem do entrosamento entre todos, quando chamado à cooperação, reagia de maneira rude, para não dizer grosseira. Chegar ao cúmulo de estar desviando valores da contabilidade da casa, a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. A esposa, desencarnada em aflição compreensível, ao constatar os desmandos do consorte, aturdido, recorreu ao mentor, solicitando-lhe ajuda imediata. Esse, por sua vez, dirigiu a sua rogativa ao menestrel de Deus, que tomou as providências agora materializadas na equipe de que fazíamos parte, a fim de serem evitados danos mais graves ao próprio enfermo e à sociedade. O que nele se apresentava com caráter de maior gravidade era a alucinação de alto poder, que o mesmo se atribuía, não prestando conta dos seus atos administrativos aos demais companheiros, nem aceitando qualquer ingerência ou atitude fraternal que pudesse modificar a situação. Várias tentativas de diálogo foram rebatidas com os comportamentos chocantes, desrespeitando todos aqueles que se lhe acercavam. Atingindo o ápice, os amigos estavam dispostos a convocar uma Assembleia Geral e removê-lo do quadro administrativo, o que redundaria, sem dúvida, em um escândalo, porque certamente o paciente reagiria de forma inesperada e infeliz, complicando-se mais e afetando o conceito da casa, dedicada ao amor e à caridade. Trazido à sala de atendimentos, ressonava ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se, como desejando libertar-se de alguma constrição que lhe fazia mal. Só antes de continuar aqui, quando vai começar a descrever, ele, ele era um trabalhador dedicado,
cercado dos propósitos equilibrados, mas mesmo assim, no momento em que abriu uma brecha, ele se desequilibrou totalmente e, e mudou totalmente seu rumo, né, durante a jornada, né? Ele que era dedicado trabalhador da seara espírita, passou a ser um incentivador de sentimentos menos equilibrados, mais desarmonizados, e causar problemas para a própria instituição que ele com tanto amor defendia no passado, né? Aí, mais uma vez, a gente cai naquele problema, né, da eterna vigilância, né? Que a gente tem muitas contas a ajustar, tem muitas situações do passado que tentam nos chamar de volta ao desequilíbrio, à desarmonia. E se a gente não mantém essa vigilância, esse cuidado no nosso dia a dia, a gente pode se distrair. E quando a gente se distrai, a gente é pego, às vezes, sem perceber. E se desvirtua totalmente daquilo que a gente pretendia seguir, né? E se não manter o equilíbrio pela gente, estarmos atentos que a gente não está sozinho, né? Ele começou a prejudicar toda a casa. Além de se prejudicar, estava prejudicando toda a casa, né? Todos os irmãos. Os trabalhos da casa, né? Tanto no mundo encarnado como desencarnado. Inclusive subtraindo valores, né? Não é fácil, não. A gente que não se cuide. Vamos lá. Observando com mais atenção, podemos notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva de natureza grave, porque notávamos diversas formas ovoidais, fazendo recordar a medusa da mitologia grega. Essa cabeleira, constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em volta da sua cabeça e emitia ruídos estranhos, peculiares, como sons de animais ferozes. Tratava-se de espíritos vítimas da monoideia, que lhes fora inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem, que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencarnados que lhe sofriam os acicates cruéis. Detendo-nos na observação, percebíamos que 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, mais um no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. Tão ligados estavam esses espíritos deformados e insanos que não puderam ser desligados anteriormente do enfermo, agora trazidos ao auxílio espiritual. A área genésica apresentava-se dominada por verdadeiros vibriões criados pela dissolução moral, a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica, obrigado ao atendimento da mente desvairada. O Silvio, você que é médico, qual é a área genésica? É a parte onde tem o órgão reprodutor, né? Genésica é do... Órgão genital? Órgão genital, são os órgãos genitais, a área onde ficam os órgãos genitais. Ele se perdeu, né? É por isso até que um dos nomes do segundo chakra é genésico, porque ele está naquela área ali, mais ou menos na altura da bexiga, e ele tem muita relação com os órgãos genitais em si, com essa influenciação da sexualidade. O pessoal acha que só o Kundalini, né, mexe com isso, mas o genésico também, porque o genésico está ligado aos órgãos, digamos assim, humanos, né, que se relacionam com isso. Obrigado.
Era natural que o seu fosse o pensamento do desajuste moral, em razão do cérebro, sobre a insidiosa presença do ser infeliz que lhe dominava a nobre região coronária, encharcando-a de energias deletérias. Quer dizer, ele é bombardeado por todos os lados, né? O chakra coronário, que devia estar ligado às boas energias, está impregnado de energia ruim. A área dos genitais dele, né, do processo, todo o processo de sexualidade dele está impregnada de energia desarmonizada. Quer dizer, ele está quase totalmente desequilibrado, né? O sistema nervoso central, por sua vez, sofria a ingerência de mente espiritual desditosa, que se nutria do seu tônus, exaurindo a vítima com lentidão e segurança. Sem dúvida, com pouco tempo de persistência desse quadro, seria impossível a continuação da existência estável. Com certeza, algumas enfermidades devoradoras se aproveitaria da falta de resistência do sistema imunológico, igualmente comprometido, dilacerando o corpo já alquebrado. Concomitantemente, o dislate levaria o pensamento à loucura, e as consequências seriam imprevisíveis, não fossem as providenciais terapêuticas a que seria submetido a partir daquele momento. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou de algo mais funesto seria terrível para o grupo de servidores de Jesus, apreensivos e inquietos. O irmão Anacleto, sem dúvida, era vítima de uma obsessão impiedosa, cujo controle encontrava-se distante, mas bem direcionado. E aqui, aquilo que até você, Rômulo, fala muito, né? Ele era um trabalhador da casa, mas estava envolvido numa obsessão grave, né? Num trabalho dos espíritos em desarmonia, desajustados, intenso, mas de alguma forma ele acabou permitindo que isso acontecesse, né? Agora, imagina se ele não tivesse todo esse respaldo da espiritualidade, como seria o evoluir disso, né? Ele desencarnando nesse desequilíbrio. Se nós não tivéssemos, né? Graças a Deus, todos nós temos. Mas não pode distanciar, tem que estar sempre mantendo a vibração, orar e vigiar. A aparência física já denunciava o estado de desnutrição e falta de vigor, em razão do roubo de vitalidade que padecia. No silêncio natural em que a sala estava mergulhada, envolta em dúlcidas vibrações harmoniosas, Dr. Bezerra exorou o auxílio de Jesus para a atividade que ia iniciar-se, suplicando as suas bênçãos em favor de todos aqueles que se encontravam envolvidos no quadro desolador da obsessão, a vítima e os seus algozes. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto, como a resposta dos céus ao apelo da terra. E isso eu acho muito bonito, né? Porque aqui, né, em termos de terra, né, você vai no médico, né, você está com uma doença, você vai lá, o médico trata a sua doença, né? Ele só está vendo aquilo. Então, é como se ele só fosse se preocupar com você. Aqui, não. Ele está doente, o Anacleto, né? Está doente, está desarmonizado, está desequilibrado, mas toda a equipe ali envolta no tratamento
a preocupação deles é tratar todos os envolvidos. Né? Então, a vítima, no momento, né? A vítima e todos os algozes, né? Eu acho até que agora vai começar a descrever o tratamento, como já são 28, a gente pode até parar por aqui, e semana que vem a gente começa o tratamento em si. Já teve a descrição do caso, né? Eu acho que você chamou atenção aí, né, para esse que cuida de todos, né? Então, os algozes estão precisando também de amor e de cuidado, né? Porque se eles não tivessem doentes, eles não estavam fazendo o que estavam fazendo, né? E na leitura, na primeira parte da leitura, que tem o caso da Martina, né, que começou com o pai que foi abandonado, que tinha 2 filhos, né? E a mãe saiu numa aventura, ele, em vez de tomar conta dos filhos, não, né? Um que já estava doente veio a óbito e logo em seguida veio o segundo. E ele ficou sempre procurando uma forma de prejudicar quem um dia ele se achou prejudicado, em vez de cuidar do lar, né? Uhum. Então, é que a gente sempre tem desculpa para as nossas mazelas. Né? Então, no caso do Anacleto, que ele perdeu a esposa e ele se perdeu. Né? Ao invés de ele entrar em oração e ajudar até a caminhada espiritual da esposa, não, o que ele fez? Ele se perdeu e a esposa veio ajudar. Quem pediu ajuda para ele ao mundo espiritual foi a esposa, que estava desencarnada.